Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de programação em C#. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o componente Combo Box. Então, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal e clica no sininho, meu bom. Assim você recebe as notificações do nosso conteúdo, que são aulas de segunda a sexta. Já deixa aquele like aqui para garantir que você não vai esquecer para o final. Isso ajuda muito e eu agradeço de coração. Também ajuda você a compartilhar o nosso conteúdo nas suas redes sociais. Então compartilha a gente no Face e no Insta, beleza? Bora lá para a aula. Eu já tenho o formulário criado aqui para o Combo Box. Já associei ele ao menu que nós temos lá na nossa janela principal. E vamos ao elemento aqui, ó. Vamos pegar um Combo Box. Vamos adicionar aqui. E vamos adicionar também alguns botões para a gente já operar algumas coisas aqui nesse Combo Box. Então, nós podemos, por exemplo, verificar qual elemento é o elemento que está selecionado. Nós podemos adicionar elementos à lista do Combo Box. Eu posso zerar os elementos da lista, apagar todos os elementos. Nós podemos, deixa eu ver aqui, adicionar um novo elemento na lista do Combo Box, igual nós fizemos na aula passada com o check the list box. Na aula passada foi o check the list box. Nós podemos executar as mesmas operações aqui com o Combo Box, certo? De uma maneira bastante simples. Bom, vamos lá. Vamos fazer então aqui. Eu quero vamos renomear os componentes aqui primeiro. Esse aqui vai ser, vamos lá dar um nome para ele, name Combo Box 1 não, vai ser o CB _ transportes. O grande bacana do Combo Box é que ele pode ter os seus dados, ele pode ser associado a uma base de dados e ele vai ser preenchido dinamicamente de acordo com os dados de uma tabela, ou eu posso adicionar manualmente, de forma fixa, os valores que serão exibidos no Combo Box. Basicamente, o Combo Box ele é uma caixa de listagem, onde a gente clica aqui na setinha, ele expande mostrando os itens que a gente pode selecionar nesse Combo Box. E para a gente adicionar os itens, como ainda a gente não tem base de dados, a gente ainda não está trabalhando com banco de dados, nós podemos vir aqui na propriedade itens, vamos achar ela aqui, já passou e eu nem vi, deixa eu ir devagar aqui, ó. Tá? Não, achei que fosse ali. Aqui, ó, itens. Itens. Igual no Check the List Box, eu clico aqui no quadradinho e preencho as opções aqui dessa lista. Ou eu uso aqui o quadradinho, ó, o botãozinho com a setinha, que também tem a opção Editar Itens. A diferença é que esse aqui tem essa opção aqui, ó, esse checkbox, que eu posso marcar e selecionar uma fonte de dados, um banco de dados com uma tabela que eu quero utilizar para preencher esse Combo Box. Como a gente ainda não trabalha com banco de dados, nós não vamos usar essa opção. Nós vamos entrar com os itens manualmente aqui no nosso Combo Box. Então vamos entrar com os itens, com os veículos que a gente já está trabalhando. Avião, navio, ônibus e trem. Ok. Então quando a gente rodar o nosso programa, esse Combo Box já vai estar preenchido aqui com os veículos que nós adicionamos, tá vendo? Com os transportes que nós adicionamos. Então a gente clica em um, ele fica selecionado. Beleza. O que a gente pode fazer com o Combo Box? Nós podemos, por exemplo, vamos pegar esse primeiro botão aqui, vai ser o botão para, deixa eu ver, para mostrar o selecionado? Pode ser, vamos lá. Vamos pegar aqui texto, mostrar selecionado. Ok. O nome dele, name, btn, _ mostrar selecionados. Beleza. Clique duplo nele. E agora como que a gente faz? Nós vamos pegar aqui, ó, o message box com o método show. E aqui nós vamos mostrar o valor do nosso text box. Então, do text box não, do Combo Box, né? CB _ transportes.text. Beleza. Aqui ele já me retorna o elemento selecionado. Veja bem, eu vou selecionar aqui, ó, avião, mostrar selecionado, tá aqui, avião.
Se a gente selecionar um outro aqui, ó, ônibus, mostrar selecionado, tá lá, ônibus. Beleza? Então, começamos a aprender aqui como usar o nosso Combo Box. Aqui, nós vamos utilizar para limpar o Combo Box. Então, vamos lá. Limpar elementos. Ok. O nome dele, name, btn, underline, limpar elementos. Clique duplo. Como é que a gente faz para limpar? Combo Box transport.itens.clear. Beleza. Limpei dessa maneira, chamei o método clear e a gente limpa todos os elementos do nosso Combo Box. Olha só, estão todos aqui. Eu clicar em limpar elementos, beleza? Limpou todos os elementos do nosso Combo Box. Muito bem. E agora vamos adicionar os elementos. Esse aqui vamos chamar de resetar. Resetar elementos. É o texto dele e o nome dele, name, btn, underline, resetar, underline, não, elementos. Clique duplo nele e aqui nós vamos preencher novamente o nosso Combo Box. Nós podemos usar a mesma coisa que nós fizemos na aula passada com o Check the List Box. Podemos criar uma lista e usar o add range, ou podemos adicionar um a um usando o add do items. Então, olha só, combo box underline transport.itens.add. Olha lá, tem o add range e tem o add. O add é aquele que a gente faz um por um manualmente. Lembra dele? Então, aqui, ó, carro. Vamos copiar 1, 2, 3, 4, 5. Carro, avião. Que mais que a gente colocou aqui? Navio, ônibus e trem. Se você prefere criar a lista, você pode usar o add range sem problema nenhum. Então, combo box, aqui ó, estão os elementos, a gente limpa a lista, tá vazio. A gente reseta elementos, volta com os elementos aqui que nós adicionamos no nosso Combo Box. Beleza? E agora vamos usar um evento agora para a gente entender. Eu quero que, quando eu selecionar um elemento aqui no Combo Box, ele adicione esse elemento aqui nessa caixa de texto. Então vamos lá. Essa caixa de texto vai ser o nome dela. Vamos pegar aqui, ó, name, text box, novo, ou transporte, né? Text box, transporte. Ok. Então aqui no Combo Box, nós vamos vir aqui na área de eventos e pegar exatamente esse evento, ó, Selected Index Changed. Quando eu mudar o índice aqui, ó, quando eu mudar a opção do Combo Box, ele dispara esse evento e nós vamos fazer o quê? No elemento textbox transport.text, nós vamos adicionar o valor do Combo Box transport.text. Só isso. Então, dessa maneira, quando eu selecionar um elemento aqui no nosso Combo Box, ele vem para cá, para o text. Tá vendo? Então, a gente consegue trabalhar de forma perfeita com eventos ou com associação com outros elementos, pegando os dados ou interagindo com os dados do nosso Combo Box. Agora nós vamos adicionar um novo item aqui no nosso Combo Box através desse text. Então esse text vai fazer o seguinte, esse botão aqui vai fazer o seguinte, o text dele vai ser adicionar novo transporte. O name dele, vamos lá, aqui, ó, name, btn, underline, adicionar, novo, transporte. E o que eu quero fazer é adicionar o transporte que tiver aqui, digitado aqui, no nosso Combo Box. Vamos lá. Então, vou fazer isso se textbox, underline, transportes.text for, eu posso comparar aqui, ó, diferente de vazio, ou posso simplesmente
usar o text, que nesse caso, se ele tiver vazio, ele vai me retornar um false, beleza? Mas aí a gente teria que associar esse camarada a uma string. Aqui, ó, por exemplo, ó, string txt, e associo aqui, ó, o text a ele. E uso aqui o txt. Ok? Mas para a gente usar o text sem a comparação, a gente pode pegar aqui, por exemplo, o length. Então, nesse caso aqui, a gente faz a comparação. Se o text for diferente de vazio, ele vai chamar o text box. Ele vai fazer a adição do texto do text box no combo box. Então, combo box underline transporte ponto itens.add, eu vou adicionar o quê? O valor do text box transporte.text. Beleza? Então, olha que bacana como que fica isso daqui. Mas, às vezes, seria interessante a gente verificar se o item já existe no combo box e fazer a adição somente se ele não existe. Então, o que a gente pode fazer aqui para verificar se já existe o índice aqui no nosso combo box? Nós podemos usar, por exemplo, o método findString. Tá vendo? O findString ele vai procurar e vai me retornar. Se o elemento existir, ele retorna a posição. Se não existir, ele retorna -1. Então, veja bem, findString, eu passo aqui a string que eu quero pesquisar, que é textbox transporte.text. Se isso aqui for for menor do que 0, significa que, se for -1, significa que ele não encontrou. Então, ele vai fazer a adição do novo transporte. Vamos ver se isso aqui funciona. Vamos lá, combo box. Então aqui, ó, vamos tentar adicionar trem, adicionar novo transporte, e ele não adicionou porque trem já existe. Agora, se a gente colocar aqui, por exemplo, caminhão, adicionar novo transporte, agora a gente vem aqui na lista e existe o caminhão. Tá vendo? Vamos tentar adicionar de novo aqui, ó, um que já existe. Carro, adicionar. Não apareceu um novo carro. Agora, se eu tentar adicionar bicicleta, adicionar novo transporte, a bicicleta foi adicionada na lista porque ele não existia. Então, tá vendo, pessoal? Esse é o elemento combo box. Nós aprendemos como utilizar o elemento, como trabalhar com o elemento sem associação a um banco de dados. Eu consegui verificar o que tem ali no combo box, consegui adicionar, resetar, pegar o elemento que está marcado no momento do combo box. Nós fizemos as principais operações utilizando o componente combo box, beleza? Esse foi o conteúdo da aula de hoje, meu bom. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Clique no sininho, assim você não perde nada. Ajuda clicando no joinha e seguindo o nosso canal nas nossas redes. Vou ficando por aqui, até a próxima aula. Um abraço e tchau!